Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje é o terceiro episódio da série Arrebatamento e suas profecias. Hoje vamos falar da besta, sua marca, sua adoração e sua prisão. É impactante o que o final dos tempos nos espera. Prepara-se para algo terrível que vai acontecer. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum episódio da série, e dê o seu like para nos fortalecer e a palavra de Deus chegar em mais pessoas. A marca da besta. O que significa marca da besta? Em Apocalipse 13 ao 16. O livro de Apocalipse é um dos mais misteriosos e fascinantes da Bíblia. Nele, encontramos diversas visões proféticas sobre o fim dos tempos e o destino da humanidade. Uma dessas visões é a da marca da besta, um sinal que seria imposto a todos os habitantes da Terra, sob pena de morte ou exclusão econômica. Mas o que é essa marca? Quem é a besta? E como podemos evitar cair nessa armadilha? Tentaremos responder a essas perguntas com base nos textos bíblicos e na interpretação de alguns estudiosos. A besta e o dragão. Em Apocalipse 13, o apóstolo João descreve duas bestas que surgem do mar e da terra. Respectivamente, a primeira besta é semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Ela recebe o poder, o trono e a autoridade do dragão, identificado como Satanás em Apocalipse 12, 9. Essa besta sofre uma ferida mortal em uma de suas cabeças, mas se recupera milagrosamente, causando admiração no mundo inteiro. Ela blasfema contra Deus e faz guerra contra os santos, tendo domínio sobre todas as nações por 42 meses. A segunda besta é semelhante a um cordeiro, mas fala como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ela também realiza grandes sinais e prodígios, enganando os que habitam na terra. Ela ordena que se faça uma imagem da primeira besta, e lhe dá fôlego para poder falar e matar os que não a adorem. A marca da besta. É nesse contexto que surge a marca da besta. Vejamos o que diz Apocalipse 13, 16, 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Esses versículos nos revelam algumas características da marca da besta. Ela é universal, afeta todos os tipos de pessoas, sem distinção de classe social ou condição. Ela é imposta. Não se trata de uma escolha voluntária, mas de uma coerção exercida pela segunda besta. Ela é localizada, aparece na mão direita ou na testa das pessoas, lugares que simbolizam as ações e os pensamentos humanos. Ela é econômica, impede que os que não a possuem possam comprar ou vender, ou seja, participar do sistema comercial do mundo. Ela é identificadora, representa o nome ou o número da primeira besta, sendo número de um homem, 666. O significado da marca da besta. Mas o que significa essa marca? Qual é o seu propósito? E como podemos interpretá-la à luz da nossa realidade atual? A
Há diversas opiniões sobre esse assunto, mas podemos destacar algumas linhas principais de interpretação. Uma interpretação histórica. Entende que a marca da besta se refere a algum acontecimento ou personagem do passado, especialmente do Império Romano, que era o contexto do autor do Apocalipse. Nessa perspectiva, a primeira besta seria uma figuração do imperador romano ou do próprio império, que perseguia os cristãos e exigia sua adoração. A segunda besta seria uma alusão ao culto imperial ou aos falsos profetas que apoiavam o sistema romano. A marca da besta seria um símbolo de lealdade ao império ou ao imperador, que poderia ser expresso por meio de um certificado, uma moeda, um selo ou uma inscrição. O número 666 seria um código para identificar o nome de algum imperador, como Nero ou Domiciano. Usando a técnica da gematria, que atribui valores numéricos às letras do alfabeto, assim, a mensagem do Apocalipse seria um alerta para os cristãos da época não se conformarem com o mundo e resistirem à opressão romana, mantendo-se fiéis a Deus e ao Cordeiro. Uma interpretação futurista. Entende que a marca da besta se refere a algum acontecimento ou personagem do futuro, especialmente do fim dos tempos, que ainda não se cumpriu. Nessa perspectiva, a primeira besta seria uma figuração do Anticristo, um líder político e religioso que surgiria no final da história, enganando e dominando o mundo inteiro. A segunda besta seria uma alusão ao falso profeta, um aliado do Anticristo que realizaria milagres e promoveria a adoração da primeira besta. A marca da besta seria um sinal literal e visível na mão ou na testa das pessoas, que indicaria sua submissão ao Anticristo e sua rejeição a Deus. Esse sinal poderia ser um chip, um código de barras, um microchip ou uma tatuagem. O número 666 seria um número literal do nome do Anticristo, que seria revelado no tempo certo. Assim, a mensagem do Apocalipse seria uma profecia para os cristãos do futuro não se deixarem enganar pelo Anticristo e pelo falso profeta, permanecendo leais a Deus e ao Cordeiro. Uma interpretação simbólica. Entende que a marca da besta se refere a uma realidade espiritual e moral que transcende o tempo e o espaço, podendo se manifestar em diferentes épocas e contextos. Nessa perspectiva, a primeira besta seria uma figuração de qualquer sistema político, econômico ou religioso que se opõe a Deus e à sua vontade, que exerce poder e influência sobre as nações. A segunda besta seria uma alusão a qualquer ideologia, filosofia ou movimento que apoia e legitima esse sistema, seduzindo e iludindo as pessoas com falsas promessas e sinais. A marca da besta seria um sinal simbólico e invisível na mão ou na testa das pessoas, que representaria sua adesão a esse sistema e sua apostasia de Deus. Esse sinal poderia ser expresso por meio de atitudes, palavras ou pensamentos que negam ou contradizem os valores do reino de Deus. Número da perfeição divina. Assim, a mensagem do Apocalipse seria um chamado para os cristãos de todas as épocas não se conformarem com o mundo e combaterem as obras das trevas. O número 666 seria o número simbólico da imperfeição humana, que contrasta com o número 777, sendo o vivendo em santidade e obediência a Deus e ao Cordeiro. A consequência da marca da besta. Independentemente da interpretação que adotamos, o fato é que a marca da besta tem uma consequência terrível para os que a recebem. Vejamos o que diz Apocalipse 14, 9 a 11. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que
receber o sinal do seu nome. Esses versículos nos mostram que os que aceitam a marca da besta estão sujeitos à ira de Deus, derramada sobre eles sem misericórdia. Eles sofrem um castigo eterno no lago de fogo e enxofre, onde são atormentados. A adoração à besta. A Bíblia diz que esses adoradores da imagem da besta sofrerão a ira de Deus, que será derramada em taças sobre a terra, causando pragas, dores e tormentos. Mas quem é essa besta e qual é a sua imagem? E como podemos evitar receber a sua marca? A besta é uma figura profética que representa um sistema de governo mundial que se alia com uma. A besta é uma figura profética que representa um sistema de governo mundial que se alia com uma falsa igreja para enganar e perseguir os fiéis de Deus. Ela surge do mar, Quena. Bíblia simboliza as nações e povos do mundo, Apocalipse 13, 1. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres, que indicam as diferentes fases históricas e políticas desse poder. Apocalipse 17, 9 ao 12. Ela também tem o nome de blasfêmia em suas cabeças, mostrando seu caráter de oposição a Deus e a sua lei. Apocalipse 13, 5 e 6. Ela recebe o seu poder, trono e autoridade do dragão, que é Satanás, o inimigo de Deus. Apocalipse 12, 9. A imagem da besta é uma cópia ou imitação da besta, criada pelos habitantes da terra por influência de outra besta que surge da terra, que representa um poder religioso falso que age como profeta da primeira besta. Apocalipse 13, 11 ao 15. Essa imagem tem vida e fala, e ordena que todos os que não adoram a primeira besta sejam mortos. Ela também faz com que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem a qual ninguém pode comprar ou vender. Apocalipse 13, 16 e 17. Essa marca é um sinal de lealdade e submissão à besta e à sua imagem, e também de desobediência e rebeldia contra Deus e o seu mandamento. Apocalipse 14, 12. Como podemos evitar receber a marca da besta? A Bíblia nos dá a resposta em Apocalipse 14, 1 ao 5, onde vemos um grupo de 144 mil pessoas em pé no Monte Sião com o Cordeiro, sendo Jesus Cristo. Eles têm o nome do Pai e do Cordeiro escrito em suas testas, o que significa que eles pertencem a Deus e ao seu Filho, que guardam os seus mandamentos. Apocalipse 14, 12. Eles também cantam um cântico novo diante do trono de Deus, que ninguém mais pode aprender, pois eles são os únicos redimidos da terra. Eles são os primeiros frutos para Deus, e para o Cordeiro, e não tem mácula diante do trono de Deus. Portanto, para não recebermos a marca da besta, precisamos seguir o exemplo desses 144 mil fiéis, que se mantêm puros e santos diante de Deus, que obedecem aos seus mandamentos, com fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, que proclamam as boas novas do Evangelho eterno a todo o mundo. Apocalipse 14, 6 e 7. Assim, estaremos preparados para enfrentar os tempos finais com coragem e esperança, sabendo que Deus nos protegerá das pragas da sua ira, e nos dará a vitória sobre a besta, a sua imagem e a sua marca. Apocalipse 15, 2 ao 4. A prisão da besta. A prisão da besta é um evento profético que acontecerá na segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele derrotará o anticristo e o falso profeta, o qual são os líderes do sistema mundial maligno que enganará muitas nações. O livro de Apocalipse nos diz que esses dois personagens serão lançados vivos no lago de fogo, o qual é a segunda morte. Veja o que dizem. Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou-os, que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram
lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Esse versículo nos mostra que a besta e o falso profeta serão julgados e condenados por Deus, sem terem direito a um julgamento justo ou a uma defesa. Eles serão lançados no lago de fogo, o qual é o destino de todos os ímpios e rebeldes contra Deus. Lago de fogo é um lugar de tormento eterno, onde não há descanso nem esperança. Mas o que acontecerá com Satanás, o qual é o verdadeiro inimigo por trás da besta e do falso profeta? Ele será preso por 1000 anos, durante o período do reino milenar de Cristo na terra. Veja o que diz, Apocalipse 20, 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse versículo nos mostra que os santos que foram fiéis a Deus e resistiram à besta e ao seu sistema serão ressuscitados e reinarão com Cristo na terra. Eles terão parte na primeira ressurreição, o qual é a ressurreição dos justos. Eles serão recompensados por sua fidelidade e coragem, e terão autoridade para julgar as nações. Mas onde está Satanás nesse tempo? Ele está preso no abismo, as quais são um lugar de confinamento e restrição. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 1 ao 3. Esses versículos nos mostram que Satanás será impedido de agir na terra durante os 1000 anos do reino de Cristo. Ele não poderá mais tentar, acusar ou enganar as pessoas. Ele será selado no abismo, sem poder sair ou se comunicar. Ele será humilhado e derrotado. Essa é a prisão da besta, um evento glorioso que revela o triunfo de Deus sobre o mal, mas essa não é a última palavra sobre Satanás. Ele ainda terá uma última chance de se rebelar contra Deus, depois dos 1000 anos. Irmãos em Cristo, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem sobre a prisão da besta, que ela tenha aumentado a sua fé e a sua esperança no Senhor, que vocês possam se preparar para a vinda de Cristo, vivendo em santidade e obediência à sua palavra. Que vocês possam resistir ao engano da besta e do falso profeta, e permanecer fiéis ao Cordeiro, que vocês possam ter parte na primeira ressurreição, e reinar com Cristo na terra. E que vocês possam aguardar com alegria o dia em que Satanás será lançado no lago de fogo, e não mais nos incomodará. Amém. Graça e paz. As Duas Testemunhas é o próximo episódio, com surpresas sobrenaturais. É só assistindo para acreditar. Neste mesmo canal, às 12h15. Então não perca tempo, inscreva-se no nosso canal, e ative as notificações, dê o seu like para nos fortalecer. Te espero lá, fique na paz.